Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma oração, como sempre, né? E vamos direto ao conteúdo da nossa aula, porque nós temos que aproveitar bastante o tempo de aula que nós temos disponível, tá ok? Então, peço a todos que entrem em sintonia com seus mestres, seus mentores, seus guias, seus amparadores. E vamos nos conectar, elevando nossas orações ao alto e transformando-as em uma única oração, depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa e protetor de todo o planeta Terra, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Enfim, toda a espiritualidade superior que nos ampara, nos assiste, nos orienta e nos guia. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente te agradecendo pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Pedimos, ó Pai, a Tua divina luz, orientação e proteção, para que a nossa aula transcorra sem nenhum contratempo. E para que possamos elevar o nosso padrão vibratório, nos sintonizando com a espiritualidade superior. Eu peço nesse momento a Tua permissão para iniciar a nossa aula, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. E coroando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos iniciar então a nossa aula, né, pessoal? Agora nós vamos diretamente para o conteúdo. O item 1 da nossa apostila. Um pouco sobre a Umbanda. Aquelas pessoas que ainda não têm a apostila e que desejam obter a apostila, nós temos ela em PDF, tá? Nós podemos passá-la para vocês, para que vocês possam imprimir e encadernar. E temos também um amigo nosso, que é membro do Seumana, que ele tem uma empresa de cópias lá no setor universitário. É o nosso irmãozinho Vilmon. E aí ele está presente no grupo, vocês podem procurar o número dele lá, tá? E entrar em contato com ele para ele poder imprimir para vocês. Porque com certeza, com ele sai bem mais barato do que você comprar o cartucho para poder imprimir, porque você vai ter que comprar um cartucho, vai ter que comprar as folhas para poder imprimir, ainda vai ter a trabalheira, depois vai ter que providenciar para encadernar, ele já entrega encadernadinho para vocês, tá bom? E nós vamos colocar também na descrição do nosso canal um link para que as pessoas que nos assistem pelo YouTube possam acessar esse link e baixarem as suas apostilas, para que eles também possam acompanhar o estudo lá de longe e fazer as suas anotações nas apostilas também, tá bom?
E quem quiser receber o PDF pessoalmente, pode entrar em contato comigo, que eu mando o PDF, ou então só avisa lá no grupo. Gente, manda apostila, que com certeza a gente vai mandar a apostila no grupo. Oi, Cássia. Ah, tá. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, o nosso conteúdo, falando um pouco sobre a Umbanda. Enganam-se aqueles que pensam que a Umbanda é uma religião africana. Mesmo que conste em textos legais, temos que tirar o véu desta Umbanda desconhecida. Na verdade, o conhecimento desse culto milenar foi levado à África por povos atlantes durante as grandes migrações que tomaram lugar depois da terceira sub-raça da raça Atlante, originada na Atlântida. Esse continente foi desaparecido nos mares do Atlântico, cujos picos mais altos hoje remanescem desde o arquipélago do Cabo Verde, entre outras ilhas do Nordeste da África e do Brasil, em lugares como Fernando de Noronha. Entre os povos que habitavam o antigo continente estava a raça negra, a etíope, que com outros migraram para diversas partes do globo em vista dos grandes cataclismos que se aproximavam do antigo Egito até as Américas. Estes povos levavam consigo o nome de sua terra. Assim, os etíopes levaram para a África o seu nome original, levando também o entendimento da magia e da luz divina, o Aumbandã. Aí mesclaram com as tradições religiosas dos povos locais e com os feiticeiros, dando origem a cultos que se utilizavam precariamente dos conhecimentos ancestrais, que foram naturalmente se perdendo com o tempo, junto com outros rituais. Bem, aqui nós temos um pouquinho da história da Umbanda que vocês ainda não conheciam. A grande maioria das pessoas tem a crença de que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, uma religião africana. Na verdade, a Umbanda, como nós a conhecemos hoje, ela é uma religião 100% brasileira, tá? O Aumbandã, que foi trazido lá em 15 de novembro de 1908, pelo Zélio Fernandino de Moraes, é 100% brasileira. Só que, Odair, esses conhecimentos de que vocês tanto falam, sobre orixás, sobre questões dos deuses africanos e mais algumas informações, são da África. Então a Umbanda não traz essa raiz africana. Na verdade, é o contrário. A Umbanda é que foi para a África na época da grande migração do povo Atlante. Na antiga Atlântida, a Umbanda era chamada de Aumpran. Olha só que interessante, né? E quem já leu algum livro mais profundo, que fala mais profundamente sobre os conhecimentos atlantes, vão ver que na antiga Atlântida, eles tinham um conhecimento tão poderoso, tão grande, sobre magia, sobre as leis da natureza, sobre as leis energéticas universais, que eles conseguiam controlar até mesmo a energia frio. E, inclusive, foi o descontrole no uso da energia frio que acabou causando o afundamento do continente. Mas, Odair, então, a Umbanda, ela é o Aumpran Atlante. Então, ela nasceu na Atlântida? Não. Na verdade, esse conhecimento é muito mais remoto. Esse conhecimento sobre o Aumpran ou Aumbandã, ele foi trazido para o planeta Terra nas primeiras migrações que aconteceram de sirianos
aqui para o nosso planeta. Seres de Sírios que vieram num processo de degredo, lá de Sirius Alfa e Sirius B, né? Eles vieram aqui para o nosso planeta para que eles pudessem trazer esse conhecimento para cá e, inclusive, há livros que retratam esse conhecimento, essa informação, sobre dois espíritos muito conhecidos, tanto no mundo espírita, espiritualista, quanto no mundo umbandista, que são a vovó Maria Conga, né? Eu acho que todo umbandista já ouviu falar da vovó Maria Conga, ou alguns chamam de vovó Maria do Congo, né? Que é a mesma egrégora de entidades, tá? A vovó Maria Conga e o nosso querido Ramatiz. São seres sirianos que vieram para o planeta Terra num processo de degredo, num dos primeiros degredos que vieram para o planeta Terra. Ah, Odair, mas eu ouvi falar que o planeta Terra até hoje ele recebeu exilados só lá de Capela. Eu li o livro do Edgar Darmon, eu li o livro do Robson Pinheiro, que é Crepúsculo dos Deuses, li Os Exilados de Capela, do Edgar, e eu sempre tive conhecimento de que o planeta Terra só recebeu uma leva de exilados. Na verdade, o nosso planeta sempre recebeu exilados. O nosso planeta sempre foi uma escola para espíritos rebeldes. Lembra? Rebeldes, não atrasados, tá? Espíritos rebeldes que vieram para o nosso planeta e que aqui ajudavam a impulsionar aquelas raças que estavam florescendo aqui no nosso planeta. Então nós já recebemos exílios de Órion, durante a Guerra de Órion, já recebemos exilados das Pleiades, já recebemos exilados de Sírios e já recebemos exilados de Capela. Odair, tem de outros lugares também? Tem de Arcturus, de Aldebaran e de vários outros lugares. Inclusive até de uma galáxia vizinha, Andrômeda. Porque já teve guerra em Andrômeda. E aí, os exilados dessa guerra lá vieram aqui para a nossa galáxia e fizeram parte de um grupo de degredo que foi separado entre os 37 planetas de exílio que existem dentro do nosso quadrante. Então, eles foram espalhados nessas 37 escolas, certo? Então, Ramatiz, lá naquele livro Vozes de Aruanda, logo no inicinho do livro, tem lá, né, a história, biografia de Ramatiz. E aí conta lá várias encarnações que o Ramatiz já teve aqui no nosso planeta. E, inclusive, ele é tratado em alguns centros de Umbanda como o Caboclo Atlante, porque Ramatiz viveu na Atlântida também. E foi através dele, não só dele, mas de outros também, que o conhecimento sobre a Umpran foi para o continente Atlante. E aí, do continente Atlante, é que veio para a África na época das grandes navegações que fugiram da Atlântida, quando tiveram notícias do afundamento do continente. Odair, aonde eu consigo informações a respeito dessa situação aí, dessas navegações que saíram do continente Atlântico? Tem um livro do Roger Bottini Paranhos que se chama Akhenaton, a Revolução Espiritual no Antigo Egito, que conta um pouquinho a respeito dessa situação, tá? Muito bom. E depois o Roger Bottini Paranhos escreveu 2 livros simplesmente maravilhosos sobre o continente Atlântico, que se chamam
Atlântida. O volume 1 é No Reino da Luz e o volume 2, No Reino das Trevas. Então, são livros maravilhosos para vocês lerem, viu? São fantásticos mesmo, recomendo para vocês. E aí, então, acabou que lá na África, o conhecimento sobre o Aumbandã foi desvirtuado. Infelizmente, isso aconteceu várias vezes na história do nosso planeta. Ele foi desvirtuado quando ele foi concebido aqui mesmo no Brasil, há mais de 400 mil anos atrás, pela pura raça vermelha, o tronco tupi. E, inclusive, o desvirtuamento desse conhecimento é que provocou a cisão do tronco tupi, em Tupi-Guarani e Tupinambá. E aí, por causa desse desvirtuamento, o Aumbandã foi recolhido para o astral, com o desencarne dos grandes sacerdotes daquela raça, e esses grandes sacerdotes reencarnaram através do que a gente chama de migração espiritual, de um continente para o outro. Odair, mas como que eles viajavam de um continente para o outro naquela época? Era o seguinte, gente, não era de barco, avião, disco voador, não. Eles desencarnavam aqui no continente sul-americano e depois reencarnavam em outro continente. E aí acontecia a grande migração espiritual de um continente para o outro. E isso acontecia muito. E aí esses grandes sacerdotes, eles reencarnavam nesses outros lugares do planeta e levavam esse conhecimento. Porque naquela época, o véu do esquecimento não era tão forte quanto o é hoje. A barreira de frequência não era tão poderosa quanto ela é hoje. Havia, sim, porque ela impedia que espíritos entrassem e saíssem do planeta. Mas ela permitia que aqueles grandes sábios, espíritos mais elevados, se lembrassem desse conhecimento nas próximas encarnações. Só que era algo muito interessante. Reencarnava no continente lemuriano, e aí florescia lá um novo conhecimento maravilhoso, grandes mestres, né, que se manifestavam lá naquele continente lemuriano. Do nada, o negócio desvirtuava e virava guerra. E aí o conhecimento era retirado. Aí reencarnaram alguns na Atlântida, levaram o conhecimento, também desvirtuaram, recolheu. Reencarnaram no Egito, aconteceu a mesma coisa, recolheu. Reencarnaram na Mesopotâmia, aconteceu a mesma coisa, recolheu. Reencarnaram na Suméria, também houve desvirtuamento, recolheram também. Então chegou um ponto em que o conhecimento real do Aumbandã, ele foi retirado da psicosfera planetária, por muito tempo mesmo, desde a queda do Aumbandã lá na África, depois do afundamento da Atlântida. Aí foi desvirtuado, a espiritualidade superior falou assim, não, então vamos recolher esse conhecimento, vamos retirar esse conhecimento da psicosfera planetária e aguardar o momento certo para que ele retorne. E aí, ali por volta de meados do século XIX, começam a haver algumas manifestações de entidades já trazendo um pouco desse conhecimento. Mas foi lá no século XX, em 1908, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas assumiu o compromisso de trazer a Umbanda para o planeta Terra novamente. E aí foi escolhido para trazer esse conhecimento um novo país,
um novo continente, um novo mundo, onde florescia uma nova humanidade que era efeito da transmigração espiritual da árvore genealógica do Evangelho da Europa para a América. Por que, Odair, que eles fizeram isso? Justamente ali por volta de 1900, 1870 para frente, até 1930 por aí. Porque a espiritualidade já sabia da previsão para dois grandes eventos que aconteceriam na Europa logo em seguida, a Primeira e a Segunda Guerra. Então eles precisavam transplantar essa árvore do Evangelho para um novo continente, para um povo que não fosse belicoso, para um povo que fosse mais harmônico, um povo de maior fé. E aí foi trazida e plantada no coração do Brasil essa nova semente da espiritualidade, esse novo conhecimento, que é o Aumbandão, que hoje nós chamamos amorosamente de Umbanda. Lá mais para frente a gente vai estudar sobre esse processo de fonetização, certo? No Brasil, com a vinda dos escravos africanos, que não podiam exercer os seus cultos tribais livremente, por causa da pressão da Igreja Católica, surgiram os cultos modificados. O candomblé, por exemplo, transformaram em santos cristãos tanto as divindades ancestrais como o entendimento que tinham dos orixás, pois foi o que restou da ancestral cultura etíope, numa inteligente estratégia para driblar as dificuldades da época. Ogum foi chamado de São Jorge, Oxóssi de São Sebastião, e assim por diante. Como se vê, o sincretismo teve a ver com a necessidade temporária dos escravos para, eu acho que comi um pedacinho do texto, para continuarem a exercitar a sua fé, distanciando-se da Umbanda. Depois surge originalmente como um movimento hermético e fechado nas academias iniciáticas a original Umbanda, que teve a sua função revelada quando precisou transformar num culto gerido por magos brancos para combater então o emergente movimento da magia negra que se espalhava no Brasil. Aparecem os senhores da face tenebrosa, os magos negros, espíritos dominadores egressos do planeta desaparecido. No decorrer dos tempos, sua trajetória e entendimento ficaram velados, ressurgindo no astral por ordens superiores. Inicia-se o resgate do antigo culto, quando o triângulo fluídico foi traçado sobre os céus do Brasil. Lembra lá na primeira aula que eu falei sobre esse triângulo? A humildade, a pureza e a simplicidade? Olha aí. Aí então, centenas de entidades de diferentes locos, desde o princípio, trabalharam arduamente no desenvolvimento da raça humana, por amor ao homem. Quando então aparece o Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908. Momento em que a antiga Umbanda começa a renascer em solo brasileiro, com o apoio de centenas de espíritos do astral do planeta. Muito há sobre a lei de Umbanda. Uns fizeram-na oriunda dos cultos africanos, de cujo panteão extraíram lendas que coloriram em quadrinhos infantis, semeando no mercado da ingenuidade frutos esquecidos da árvore do fetichismo. Outros criaram uma genealogia de tribos e pajés em ritmo de candomblé e, através de cânticos, revivem pela invocação dos espíritos afins eras que os séculos deixaram nas noites do passado. E ainda outros ampliaram a dita linha dos santos e entre preces do kardecismo, ave-marias e credo em cruz,
vão praticando o que dizem ser a Umbanda verdadeira. Tudo isso deve estar certo, porque tudo tem a sua razão de ser. É o grau de entendimento de cada um. Mas estão na Umbanda, mas não são da Umbanda em si, em sua essência e plenitude. Façamos um retrospecto às fontes religiosas primitivas. Na China, encontramos o I Ching, livro sagrado do antigo sábio da história chinesa Forri. Há 5.500 anos já se referia a outros sábios dos quais aprender as verdades que desejava legar às gerações. Ensina as relações do homem com a criação através de sinais e figuras em forma de círculos e linhas horizontais e verticais, deixando o lado esotérico velado. No Egito, nos seus livros sagrados, encontramos antiquíssima tradição por sinais secretos e imagens, desenhos simbólicos. As mesmas verdades eternas, somente alcançadas e compreendidas por iniciados de uma ordem. Adoravam forças e tinham especial respeito ao sol, Ra, que para eles refletia um Deus único, em sua forma trinária. Praticavam a magia, faziam invocações às divindades, e os fenômenos espíritas eram conhecidos nas manifestações e comunicações dentro de certos ritos com cânticos vibrados dirigidos a determinada entidade, quando desejavam que sua força se fixasse numa imagem, objeto e etc. Sobre esse conhecimento lá do Egito, nós vamos ver nesse livro que eu falei para vocês, Akhenaton, essa postura de tentar trazer para o Antigo Egito a crença no Deus único, através do faraó Akhenaton. Olha que interessante, né? Aldair, quem foi o faraó Akhenaton? O pai daquele que foi conhecido como faraó menino, o Tutankhamon. O Akhenaton, ele trouxe a crença no Deus único, simbolizado pelo sol, mas já chamando ele não de Ra, mas sim de Atom, o Deus Atom, o Deus Sol, o Deus único. Mas essa semente não perdurou lá no Antigo Egito, porque as forças das trevas se utilizaram dos sacerdotes de Amon, que era um deus politeísta, que tinham vários deuses, para promover o assassinato de Akhenaton e da sua esposa, Nefertiti, considerada a mulher mais bonita do Antigo Egito, né? E depois também acabaram provocando o assassinato do seu filho, que na época do seu nascimento se chamava Tutankhaton, em homenagem ao deus Atom, e que depois da morte dos seus pais, os sacerdotes de Amon modificaram o seu nome, chamando-o de Tutankhamon, em homenagem ao deus Amon. Odair, aonde você buscou esse tanto de informação? No livro Akhenaton. Então, por isso, eu recomendo a vocês que leiam, porque vale a pena mesmo, tá? Na Índia, consta como antiguidade os livros sagrados dos Vedas, compilados por Vyasa há 3.400 anos, e que, segundo Paul Dibir, tem uma antiguidade impossível de se precisar. E diz, agora em Shaurya Siddhanto, acabei de esganar o hindu, astrônomo hindu, em suas observações sobre o percurso e posição das estrelas, que se reportam a 58 mil anos, e já citava os Vedas como obras veneradas desde um passado longínquo. Há uns 8.600 anos, vamos encontrar a fundação
do ciclo de Rama. Bem, gente, sobre essas histórias do hinduísmo, eu oriento vocês a estudarem algo assim bem superficial. Às vezes as pessoas falam assim, Dair, mas o Bhagavad Gita não seria um bom livro para a gente ler? Sim, se você está preparado para ler um livro dessa grossura, com a letrinha muito pequenininha, com as folhinhas, daquelas folhinhas muito fininhas, tipo Bíblia. É muita, mas muita informação mesmo, e que no nosso entendimento ocidental ainda está difícil de ser compreendido, tá? Então a gente sempre gosta de buscar algumas fontes para poder estudar um pouco sobre o hinduísmo no movimento Hare Krishna, tá? O Prabhupada, ele trouxe o conhecimento do hinduísmo para o Ocidente e fundou o movimento Hare Krishna. E assim ele trouxe o conhecimento Hare Krishna, trazido de dentro do hinduísmo, de uma forma mais simples, de uma forma mais, vamos dizer assim, de mais fácil compreensão e assimilação, e com livros mais diretos sobre o assunto, certo? Então eu recomendo a vocês que façam a leitura desses livros sobre o movimento Hare Krishna. E vocês vão aprender muita coisa sobre o hinduísmo. Muito do que eu sei sobre o hinduísmo, eu aprendi participando de reuniões Hare Krishna e também lendo livros sobre o hinduísmo, tá? Principalmente do Prabhupada, tá? Então eu recomendo a vocês que leiam. Segundo as provas que nos dão Fabre d'Olivet, Edouard Chouret, provavelmente são nomes franceses, né? E o Insigne Saint-Yves de Alveidre, eu estou matando o nome do povo. Já Rama, o primeiro patriarca dessa ordem, deixou um livro em língua hermética, que contém o alfabeto ariano ou adâmico, com caracteres secretos, sinais e triângulos representados em um círculo, onde os princípios e as verdades originais estavam definidos. Tudo isso sobre esse famoso alfabeto adâmico, nós vamos estudar, gente. Vocês podem ter certeza, tudo isso aí que a gente está falando aqui, nós vamos ter um embasamento no decorrer da apostila. Nós vamos aprender da onde que veio o termo Aumbandã, como ele foi gerado, como ele foi transcrito dessa língua adâmica, do alfabeto adâmico, da antiga língua abaenga, para os dias atuais, tá? O que traduziram essas revelações, conhecimentos, práticas, símbolos, ritos, formas, cânticos, sinais secretos, invocações místicas, fenômenos ditos espíritas, desde os dias da eternidade, são verdades que o homem não criou, apenas constatou, e estas verdades vieram ao seu raciocínio, desde quando começou a sondar o conhecimento pelas forças que sentia em si e na própria natureza. Quando o homem começou a estudar os eventos naturais, a força da natureza, a força da energia que existe em tudo, e ele começou a estudar isso, aprendendo sobre as energias manifestadas nas mais diversas formas, ele aprendeu a utilizar esse conhecimento e a manipular a energia. E aí foi onde surgiu a magia. Antes, a busca pelo conhecimento, em primeiro lugar, deve-se ao temor oriundo da própria ignorância, que ativou-lhe o espírito no qual já vinha imantando o sentimento religioso, ou seja, a necessidade da relação do seu ego com o sobrenatural,
provocando em sua consciência a revelação divina, pela religião, berço de todas as ciências, pois que é a própria magia de Deus. A religião, gente, ela não salva. A religião, e inclusive o termo vem de religare, né? Que quer dizer religar o homem a Deus. A religião, ela é a mão que conduz o ser humano ao caminho da fé dirigida à deidade. Qual deidade, Odair? Não importa se é Brahma, se é Alá, se é Javé, se é Jeová, se é Deus Pai, se é qualquer dessas divindades. Igual, por exemplo, na Sukkot Mahikari, o nome que eles chamam o Deus Su, que é a abreviação de Deus Supremo, é Miyoyamotosu Mahikari Omikami Sama. Até falar esse nome já danou-se, né? Então o pessoal prefere chamá-lo como Deus Su, que é uma abreviação de Deus Supremo, Criador de todas as coisas, né? E então, a gente tem que ter a concepção de que em algum momento o homem perdeu essa conexão com Deus. Vocês podem observar lá no Velho Testamento, quando não se falava da religião de Moisés, não se falava da religião de Enoque, não se falava da religião de Matusalém. Ali não havia necessidade de religião, porque não havia necessidade de religar. Eles estavam conectados com a divindade. E assim, eles falavam abertamente com a deidade. A deidade se manifestava para eles das mais diversas formas. Até por meio de animais, até por meio de fenômenos da natureza, ou o que era muito comum a gente ver no Velho Testamento, uma sarça ardente, uma planta pegando fogo. Então é muito comum a gente ver que lá na antiguidade o homem não precisava de religião, porque ele não precisava religar, ele não estava desligado. Ele estava conectado com a deidade, só que ele perdeu isso. E aí nós vamos ver como que perdeu. Por causa do egoísmo, por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da ganância, por causa da inveja, por causa de sentimentos pouco nobres, sentimentos inferiores. É que o ser humano perdeu a sua conexão com a deidade. E por isso houve a necessidade de virem grandes patriarcas, grandes mestres, para ensinar à humanidade o caminho de volta à divindade. E aí surgiram as religiões, como essa mão que é estendida a você para te conduzir a ter uma fé dirigida à deidade. Então não importa o nome que você chame, se é Olorum, Tupã, Jeová, Javé, Brahma, Alá, não importa. É Deus, é a deidade. E a revelação vai sendo trazida agora a nível de conta-gotas para a humanidade, para que não haja um impacto muito abrupto. E o ser humano, ele tem assim, aquele probleminha típico do ser humano, de que tudo aquilo que é impactante, o ser humano rechaça, ele recusa. Tudo aquilo que provoca um grande impacto, o ser humano bloqueia. Tem um amigo meu que ele gosta de falar o seguinte: toda grande verdade, quando ela aparece, o comportamento da humanidade segue por 3 caminhos, 3 passos. O primeiro passo, quando essa nova verdade chega, o ser humano a recusa. Ele não acredita, ele a recusa. Num segundo passo, ele a combate. Porque aquilo que ele recusa, ele vai combater.
Mas existe o terceiro passo, que quando essa verdade se torna tão latente, tão forte, ele adere. Ele cede e adere. E Odair, por que você está falando isso? Porque isso aconteceu comigo. Como eu já contei para vocês, eu fui criado dentro de uma família católica. Então, para mim, durante grande parte da minha infância e adolescência, espiritismo era coisa do capeta. Era coisa demoníaca, era bruxaria. Era coisa ruim, era coisa do capiroto. Só que eu tive a oportunidade de conhecer o espiritismo. E me apaixonei pelo espiritismo ainda adolescente. E me tornei espírita. Como a gente gosta de falar, alguns odeiam que a gente fala isso, me tornei kardecista, né? Porque naquela época eu gostava muito de ler as obras do Kardec e as obras de Mamão com Açúcar que a gente conhece por aí, né? Os romances espíritas. Então, me apaixonei pelo espiritismo. Nessa época que eu me apaixonei pelo espiritismo, aí eu soube de uma nova religião, a Umbanda. Ah, Umbanda, aí sim, aí que é macumba com força. Não, ó, pelo amor de Deus, corre de Umbanda. Se algum dia alguém te chamar para ir num centro de Umbanda, corre. E assim, eu fiquei por muitos anos dentro dos centros espíritas, indo lá, bebendo água fluida, tomando passe, ouvindo palestra e indo para casa jurando que eu era o melhor espírita do planeta e ia ler Zíbia Gasparetto, Violetas na Janela e Companhia Limitada e achava que eu era o cara do espiritismo. Mas aí, um dia, a necessidade fez o sapo pular. Eu precisei ir num centro de Umbanda. E a hora que eu cheguei lá no centro de Umbanda, eu vi que não era aquilo que todo mundo falava. E aí eu aderi também. Ou seja, essa questão de aderir faz parte da minha vida, da minha história de vida. De quebrar paradigmas, né? Eu cresci assistindo filmes de ficção científica que sempre mostravam os extraterrestres invadindo o planeta Terra e destruindo a humanidade. Era sempre assim, tipo Independence Day, né? O dia que a Terra parou, a Guerra dos Mundos, era só isso aí, né? Era ET, tudo bicho do mal, tudo trevoso. E aí, de onde eu ia imaginar que algum dia um comando estelar que faz parte da Confederação Intergaláctica viesse a se comunicar comigo, viesse a se comunicar com o nosso grupo. E quem podia imaginar que hoje, depois de tantos anos de caminhada, nós temos só aqui no Ser Humana, fora os que a gente ainda não tem acesso a informações que a gente sabe que eles estão presentes, mas eles ainda não se manifestaram, nós temos 10 comandos estelares trabalhando conosco. E é incrível a capacidade que nós temos de plantar essa sementinha dos comandos nos corações das pessoas que têm outros grupos de trabalho e que frequentam outros grupos de trabalho. Parece que é um despertar de consciência. Parece que a hora que a pessoa assiste a algo, lê algo, vê algo falando sobre isso, parece que algo ali liga, sabe? Clique! E de repente, essa pessoa começa a presenciar manifestações de seres não humanos. Ou, quando muito, humanoides. Lá nesses centros mesmo, nos seus lugares, nos seus locais de trabalho. E aí eles começam a perceber. Hoje um rapaz lá de São Paulo entrou em contato comigo
ele disse que começou a estudar o nosso estudo que está no YouTube, Estudos Estelares, que fala sobre as raças extraterrestres. E de repente, ele falou para mim que hoje ele assistiu a 5ª aula, está apaixonado no curso, e uma cliente dele, que ele é terapeuta, uma cliente dele entrou em contato com ele pedindo um tratamento urgente para o filho dela, que estava com um problema assim, um problema sério, estava muito doente. Ela pediu socorro para ele. Aí ele foi e falou assim: olha, eu não vou entrar muito em detalhes com ela, porque ela não é espírita ou espiritualista, ela não vai acreditar em mim, então eu vou falar para ela só orar. E eu vou fazer um trabalho de desdobramento com a evocação dos comandos estelares. Porque na semana passada ele entrou em contato comigo, me pedindo ajuda para conhecer com quais comandos estelares ele tinha conexão para exercer o trabalho dele, porque ele já trabalha com apometria clínica. E aí eu fui conversando com ele, fui dando as dicas para ele de com quais comandos ele tinha conexão. Aí ele disse que hoje, lá durante esse tratamento dessa criança, ele evocou os comandos estelares, mas não falou nada para a mãe da criança. A mãe da criança disse que se pôs a orar, eu ouvi o áudio que ele mandou, gente. A mãe da criança, narrando no áudio, disse que começou a orar e que durante a oração dela, ela entrou em transe. Ela disse que ficou meio sonolenta, mas ainda consciente, e de repente aquela tosse que o filho dela estava com pneumonia, ela começou a ouvir essa tosse do lado de fora da janela, e ela mora num apartamento, no alto. Ela, como assim, né? Ouvindo a tosse, e ela falou assim, era a voz do meu filho, estava tossindo do lado de fora do apartamento. E ela foi e falou assim, nossa, será que é alguém que veio para me ajudar e retirar essa doença do meu filho? E aí está puxando essa energia dessa doença lá para fora do apartamento, para fora da janela. E ela foi e falou assim, nossa, mas quem será que está fazendo isso? Ela fala no áudio, não preocupa não, são extraterrestres. Ela, como assim? Extraterrestres? É, extraterrestres. Não preocupa não, eles estão aqui para cuidar do seu filho. Aí ele me ligou todo feliz, né? Cara, que negócio mais louco! Cara, eu evoquei realmente o comando arcturiano, o comando Santa Esmeralda, o comando Ashtar. E, cara, de repente uma mulher que eu não falei nada para ela, não disse nada para ela sobre extraterrestre, porque eu tinha medo, porque ela não acredita, por causa da religião dela, eu não toquei no assunto, e de repente a mulher me manda um áudio falando que ela ouviu falar, não se preocupa que são extraterrestres tratando do seu filho. E ela disse que depois da oração ela apagou, o filho dela não tossiu mais, ela dormiu e quando acordou o filho dela estava bem. Então são esses paradigmas que vão sendo quebrados. Essas informações vão chegando para nós de acordo com o nosso preparo, com o preparo espiritual, emocional e até intelectual nosso, para podermos assimilar esses conhecimentos. E a Umbanda também veio assim, quando a humanidade já estava preparada para que essa nova semente fosse plantada. E agora, com tantos cultos umbandistas por aí, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre as ramificações da Umbanda, com tantos cultos umbandistas por aí, surge a Umbanda universalista, que o guardião da meia-noite chama de nova florada da Umbanda.
E ele traz esse novo conhecimento sobre uma Umbanda muito mais esotérica, uma Umbanda muito mais iniciática e uma Umbanda muito mais aberta. Mas somente aqueles que estão preparados para essa nova florada é que terão acesso a esse conhecimento. É aquela história, quando o discípulo está pronto, o mestre se lhe apresenta, não é assim? Então agora vocês podem ter certeza de que se essas informações estão chegando a vocês, eu tenho quase certeza de que tem gente aqui que nunca ouviu falar sobre isso, né? Comandos estelares, comando arcturiano, comando pleiadiano, confederação intergaláctica, federação galáctica, aliança galáctica, a aliança da Terra, a supraconfederação, a supraconfederação multidimensional. Deve estar bugando, né? Mas essas informações estão chegando a vocês porque vocês estão prontos. E porque vocês estão prontos, a prova de que vocês estão prontos é essa, uma sala cheia. Vocês estão buscando esse conhecimento. Vocês estão com sede de conhecimento. E estão buscando essas novas informações. Então, chegou o momento da mestria se aproximar de vocês. Seus mestres, seus guias, seus amparadores, aquilo que nós chamamos de egrégora pessoal, de hierarquia pessoal, eles vão se aproximar de vocês. As conexões espirituais de vocês vão se ampliar assustadoramente, principalmente a partir do momento em que vocês reconhecerem durante o nosso curso qual é a sua hierarquia espiritual. Você vai ter acesso à informação de quais são seus orixás, de quais são seus guardiões, de quais são as entidades que os protegem, que os guiam, que os orientam, que os amparam. E vocês vão poder, a partir daí, se conectar com eles, evocá-los. E aí vocês vão poder trabalhar a invocação da mestria, que in é dentro. Então, quando você invoca algo, você traz de dentro. E quando você evoca algo, você traz algo do externo, algo de fora. Então, você vai aprender a invocar o seu mestre interior. Você vai poder invocar o seu santo ser crístico, o seu eu superior, a sua mestria. E, inclusive, serão disseminadores desse novo conhecimento, dessas novas informações, que vocês vão plantar sementinhas nos corações daqueles que os cercam. É da esposa, é do marido, é de um filho, é de um irmão. E ali, aquela sementinha vai germinar e vai crescer. Vai se tornar uma árvore e vai dar frutos. Vocês podem ter certeza de que essa longa jornada de vocês está começando agora. E eu posso afirmar para vocês, é um caminho sem volta. Credo, Adair, então você está ameaçando a gente que se a gente se entrar nesse caminho não tem como voltar? Não é que vocês são proibidos de voltar. É porque vocês não vão dar conta de voltar. Porque o conhecimento vai libertar vocês das amarras que os prendiam lá no passado. Eu, por exemplo, vou muito em cultos de outras religiões. Igreja católica, igreja evangélica. Vou muito mesmo. Mas eu vou em respeito, em consideração. A pessoa me convida, eu não vou dizer não.
Apesar que se eu chamar ela para vir aqui não vem de jeito nenhum. É básico. Mas eu faço a minha parte. Se ele é mal educado e não vem, problema é dele. Igual nós temos um vizinho aí que é mal-humorado, a Cássia já cansou de chamar ele para poder vir aqui dentro e falar assim, vai lá dentro e vê se a gente está fazendo coisa ruim lá. Se a gente está fazendo maldade. Se a gente está descabelando um bode, qualquer coisa dele. Não, não tem nada disso não, pode ir lá. Mas ele prefere ficar no preconceito dele, né? Então, isso, exatamente. Então a gente deixa ele no quadradinho dele. Ele ainda não despertou, mas eu gosto muito de ir. E aí a gente chega lá e a gente vê que no nível de consciência que a gente está hoje, a gente sabe que não dá para poder a gente voltar atrás mais. O ser humano só progride, o ser humano não regride. E aquela pessoa que fala que é umbandista, ou que é espírita, ou espiritualista, que depois abandona tudo e corre para a igreja evangélica, esse aí é aquele que falou que estão na Umbanda, mas não são da Umbanda. Porque não dá, gente, não dá para você chegar lá e ver um depoimento, um testemunho de uma pessoa virando e falando, eu orei, jejuei, dizimei, pedindo a Deus para Deus me dar um carro e Deus me deu. Está aqui a chave do carro que Deus me deu. Eu falei, como será que ela paga o IPVA desse carro, hein? Então, a gente não consegue mais ficar limitado a esse tipo de coisinha. A gente se liberta. Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a gente não consegue retroagir mais. Eu não consigo ir para num lugar onde não acreditam em reencarnação, onde não acreditam em mediunidade, onde não acreditam em vida antes da vida e depois da morte. Eu não consigo. Hoje eu já estou num nível que eu não consigo ir num lugar onde não acreditam em vida em outros planetas. Não consigo conceber. Não entra na minha cabeça. Uma pessoa achar que Deus criou um universo com 200 bilhões de galáxias e que só a Via Láctea, que é uma galáxia pequena, tem 200 bilhões de sóis, todos eles circundados por planetas, alguns sóis tão gigantescos que outros sóis os orbitam. Por exemplo, VY Canis Majoris, a maior estrela conhecida na constelação de Cão Maior. Ela é 2.100 vezes maior que o nosso Sol. A força gravitacional dela é tão grande que outros sóis a orbitam. Alcione, no centro das Pleiades, todo o sistema pleiadiano gira em torno de Alcione. Alguns chamam de Alcione, né? Então, como que eu vou conceber que Deus criou tudo isso para pôr vida só na Terra? Dá não? Para mim, seria, se Deus tivesse feito isso, seria desperdício de energia. E Deus não ia desperdiçar energia. Na sua grande sabedoria, Ele não ia desperdiçar energia. Porque para pensar, Ele criar um universo desse tamanho, para a gente ficar olhando daqui da Terra e só, assim, admirar a grandiosidade de Deus na sua criação. Então, para mim, hoje não dá. Eu não consigo. Por isso que eu falo que é um caminho sem volta. Não é porque eu sou proibido de repente chutar o pau da barraca aqui e virar pastor, não. De jeito nenhum, tá? Eu já vi traficante virar pastor, já vi assassino virar pastor.
E virou mesmo, gente. Não é falso, não. Foi convertido dentro da cadeia, saiu da cadeia e foi pastorar, virou missionário, tá? Conheço. Mas no grau que eu estou hoje de conhecimento, não é porque eu sou o rei da sabedoria, não. Acho que é o conhecimento que eu adquiri na experiência de vida que nós temos, não consigo. O dia que fundarem uma igreja evangélica que acredita em tudo que eu acredito, que acredita em ET, que acredita em vida após a morte, que acredita em reencarnação, que acredita em mediunidade, que acredita em Exu, que acredita em Orixá, aí beleza. Posso até frequentar. Mas com a concepção que tem hoje não dá para mim. Não dá. Então é por isso que eu falo para vocês, é um caminho sem volta. Porque quando você chega num certo nível de conhecimento, não dá para você apagar aquilo da sua mente e deletar aquilo ali e voltar lá para trás. Não dá. Não dá. Só se você levar uma pancada na cabeça e perder a memória. Sofrer um acidente, aí tudo bem. Mas caso contrário, esquece. E é assim que nós queremos passar isso para vocês. Assim podemos ver que tudo já existia antes mesmo que o espírito animasse a forma humana. Esse todo existente não é acaso. Obedece a uma lei que coordena o movimento evolutivo dentro da unidade, que é a manifestação básica desse mesmo Deus. E essa lei, essa religião original, que conjuga forças de qualquer plano, é o elo empoeirado da raça vermelha à negra, e destas até nós, que a tradição embaralhou. Basta lembrar que Moisés, grande iniciado, aprendeu-a de Jetro, sábio negro de pura raça, e deixa visível em sua gênese que, no princípio, era uma só fala e uma só religião. Por volta de 5.200 anos, deu-se o cisma de Ircho, consequência das ambições, pressões e conveniências políticas que se fizeram sentir, principalmente sobre Krishna, que concordou em alterar sólidos princípios que a tradição esotérica conservou através das academias ou colégios de Deus. Dessa época aos nossos dias, esse elo, não obstante ter sido ocultado por Melquisedeque, o último pontífice da ordem de Rama, veio à luz nos tempos presentes dentro dessa mesma lei que chamamos de Umbanda, que se prova pela ciência dos números com sua própria numerologia. Ainda ontem eu estava assistindo um vídeo falando a respeito dessa ordem Melquisedeque, lá naquela saga Anunnaki do canal Multiverso, da Cassiana de Biasi. Ela falando, né, desse mestre Melquisedeque, né, que ele trouxe um novo conhecimento para ser disseminado para a humanidade. E ele passou esse conhecimento diretamente para Abraão, que é o patriarca do povo hebreu. Ele passou esse conhecimento diretamente a Abraão. O objetivo era criar uma escola iniciática ali, mas infelizmente também não vigorou. Como não vigorou na época do faraó Akenaton, também não vigorou na época de Melquisedeque. A Umbanda é a lei máter, que regula os fenômenos das manifestações e comunicações entre os espíritos do mundo astral e o mundo da forma. É a religião original, o próprio elo vivente revelado pelo Verbo Criador, que os sacerdotes e iniciados das antigas escolas em parte ocultaram e em parte ensinaram, perdendo-se depois no emaranhado das ambições e perseguições, confundindo-se em ramificações as poucas verdades que se conservam ainda.
através de vários setores ditos espiritualistas, filosóficos e religiosos. É ainda a ciência mãe, ou seja, a magia geradora que muitos dão o nome de teurgia, espécie de magia fundada em relação com os espíritos celestes, de onde se originaram as demais em grande adiantamento nos tempos presentes. Assim, Umbanda é um termo místico, litúrgico, sagrado, vibrado, cuja origem se encontra naquele alfabeto primitivo que os próprios Brahmas desconheciam a essência e que deram o nome de ariano, adâmico ou vatã, ou vatânico, né? E deve ter vindo da pura raça vermelha, cujas letras em conjunto, obedecendo a certas regras e posições, formam imagens reveladoras, semelhantes aos verdadeiros sinais riscados, conhecidos simbolicamente pelo nome de pontos de Pemba. O alfabeto adâmico é um alfabeto primitivo, porém já trabalhado, isto é, fonetizado. Porém, sendo ele básico, não deixou de sair de sua fonte original. Ele foi derivado de outro conjunto de signos ou sinais, ainda mais primitivos e mais profundamente esotéricos. Deixamos que o tempo corresse e essa obra fosse sendo assimilada, como o foi. E em 1967, com o lançamento da obra Doutrina Secreta da Umbanda, ficou comprovado que foi realmente da escrita pré-histórica do Brasil, uma escrita raiz que ele derivou. Passaremos agora a algumas considerações sobre a Umbanda. Aí, ó, aquele negócio que eu falei para vocês, né? Uma escrita pré-histórica do Brasil. O conhecimento, o Aumbandã ou o Aumpran, é muito mais antigo do que a história africana. É muito mais antigo do que a história egípcia. É muito mais antigo do que a história atlante ou até mesmo lemuriana. É muito, muito antigo mesmo. E vocês vão ver, quando nós chegarmos lá nas raças raízes, nós vamos estudar as 7 raças raízes. Claro que tem mais informações somente sobre aquelas que já vieram ao planeta, né? Então nós estamos aí na 5ª raça raiz. Então nós temos informações sobre essa 5ª raça raiz em especial, mas temos sobre as 4 anteriores e temos informações poucas sobre a 6ª raça raiz, que é essa que chega agora ao planeta Terra, e muito pouco sobre a 7ª raça raiz, que será aquela nova raça que vai habitar o planeta quando ele for um planeta de regeneração plena, né? Então vamos lá, olha só. O nome de Umbanda, que foi dado a um vigoroso movimento de luz, ordenado pelo astral superior, através dos caboclos e pretos velhos. É termo litúrgico, sagrado, vibrado, que significa, num sentido mais profundo, o conjunto das leis de Deus. Então, quando alguém chegar em você e te perguntar, Flávia, o que significa o termo Umbanda? Você pode falar, é o conjunto das leis de Deus, ou o conjunto das leis divinas. É isso que significa Umbanda. É só isso. Não é aquele negócio de achar que a Umbanda tem uma banda, que tem 2 bandas, que tem 3 bandas. Não, não tem nada disso. A Umbanda significa o conjunto das leis divinas. E é um processo de fonetização do termo Aumbandã. Só isso, tá? E esse termo foi descrito pelo Da Mata e Silva, lá no livro Umbanda de Todos Nós. Umbanda é esteira de luz a iluminar os filhos de Deus nos caminhos das trevas.
chama a si todas as doutrinas evolucionistas que proclamam o amor universal, a imortalidade da alma e a vida futura, consagrando-se como verdadeira religião de caráter nacional. É o J. Alves de Oliveira. Não cobrar, não matar, usar o branco, evangelizar e utilizar as forças da natureza. Eis a Umbanda. Moab Caldas. Então, quando você vê um sacerdote de Umbanda falando, eu sou sacerdote de Umbanda e faço sacrifício de animais. Respeito, gente, mas é qualquer coisa menos Umbanda. Pode ser um bandomblé, um molocô, Umbanda de nação, pode ser candomblé, pode ser quimbanda, pode ser qualquer outra, mas Umbanda é isso aí, gente. E inclusive é muito comum a gente chegar nos centros de Umbanda e observar o quanto as pessoas gostam de se colorir dentro de um trabalho de Umbanda. Principalmente os sacerdotes, que às vezes você chega numa casa, tá todo mundo de branquinho, mas os sacerdotes estão com roupas diferenciadas. Às vezes um verde, às vezes um vermelho, às vezes um dourado, não é? Pois é. Isso aí, gente, é só fetichismo. Porque Umbanda de verdade usa o branco. E inclusive o ideal é que o sacerdote seja o mais simples dos membros. Que ele não se destaque do restante dos membros da casa. E inclusive é muito comum a gente chegar nos centros e a gente reconhecer os sacerdotes do templo, né? Que eles chamam de pai grande, pai pequeno, mãe grande, mãe pequena. Essa turma aí, pelo tanto de guias que a pessoa ostenta, né? Um dia eu fui num evento aqui em Goiânia, um evento aí que reuniu casas de Umbanda de toda a grande Goiânia, né? Veio gente até de outros estados para participar. E eu fiquei lá observando e rindo. Tinha gente que tinha tanta guia no pescoço que ele ficava meio emborcado assim. Tinha gente que usava as guias tão grossas, tão pesadas, que eles cruzavam elas assim, ó. Usava cruzada, que se pôr no pescoço, rasta no chão. Eu falei, gente, isso é para mostrar? Porque eu não vou dizer para vocês que eu descarto a guia, que aquela pessoa que acredita que usa sua guiazinha de proteção, não, está errado. Não, de forma alguma. Porque eu acredito que a guia é a materialização da sua fé, é a materialização da sua crença nos seus orixás, nos seus guardiões, nos seus caboclos. Beleza, ótimo. Você usar uma, duas, três guias, igual eu já vi, usa a guia de proteção e usa a guia de trabalho daquela noite, muito comum. Ou então usa a guia de proteção e usa a guia do seu orixá, do entrecruzamento. Como eu, por exemplo, quando eu comecei, eu usava a guia do entrecruzamento dos meus orixás. Então eu tinha uma guia que ela tinha vermelho, que é Ogum, tinha branco, que era Orixalá, tinha azul, que era Iemanjá, e tinha verde, que era Oxóssi, que eram as quatro cores de entrecruzamento da minha guia. Mas depois de um tempo, eu reparei que a minha verdadeira conexão com os meus orixás não estava naquele colarzinho. Estava aqui, ó. Estava dentro de mim. Eu quase quebrei meu microfone. Estava dentro de mim. Assim. Estava dentro de mim. E que não adiantava eu estar com uma guia de Oxóssi no pescoço se a minha cabeça estava em Plutão. Não adiantava eu ficar usando aquele monte de guias. Então, eu entendi
quando eu tive esse despertar, eu entendi que a guia funcionava para mim como bengala. Era um apoio para minha fé. Sabe aquela história da moedinha da sorte, do tio Patinhas? Sabe aquela história de você colocar as sementinhas de romã dentro da carteira na virada do ano para ganhar dinheiro no ano novo? Sabe aquela história de você pular 7 ondinhas para ter prosperidade, paz, harmonia, felicidade, mais um monte de coisa, amor no ano novo? Era só aquilo ali. Ah, Odair, você não usa isso? Pior que eu uso. Eu tenho dentro da minha carteira uma piramidezinha que eu fiz ela com uma nota de $1, que eu achei há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu achei uma nota de $1 em frente ao Teatro Goiânia. Foi super interessante. E eu falo que é sério mesmo, porque isso foi em 2001. Naquela época que tinha transporte alternativo aqui em Goiânia. E eu pegava uma van para ir lá para o setor... Tá todo mundo dormindo lá essa hora, né? Porque eu não lembro de jeito nenhum. Lá na Avenida Igualdade, como é? Garavelo. O setor Garavelo. Aí eu pegava a van em frente ao Teatro Goiânia, 6 horas da manhã. Aí eu chego lá, encosto naquela muretinha que tinha ali do lado do Teatro Goiânia, não sei nem se ela tá lá mais, e tinha um jardinzinho lá que tava seco. Aí eu encostei, tinha um rapaz do lado assim, eu já encostei do lado dele, porque vocês sabem, né, polícia não gosta de dar as costas para a rua, então eu sentei de costas para o jardim e tô lá encostado. De repente eu olho para trás assim, vi um papel verde, todo dobradinho, que me chamou a atenção. Eu olhei de novo, falei... Pensei que era aqueles comerciaizinhos que eles usam de empréstimos consignados, que eles geralmente colocam a nota de R$100, de R$200 de um lado, né? Aí eu olhei aquilo lá e falei assim, ué, mas é papel de consignado. Mas um papel de consignado verde? Tá estranho. Eu vou pegar esse negócio. Aí eu peguei o papel e abri. Aí eu falei, ué, é uma nota de $1. Será que é verdadeira? Virei. Aí eu fui fazer aqueles testezinhos, verificar, né? Exato, verificar, assim, se era $1 mesmo. Caraca, é $1 mesmo. Aí o cara virou e falou, cara, tem mais de meia hora que eu tô olhando essa nota aí, não criei coragem de pegar ela, achando que era daqueles papelzinhos de empréstimo. Eu falei, uai, eu também. Uai, eu vi ela ali e achei que era. Só que eu tive a coragem de pegar ele. Você é sortudo, hein? Eu falei, boa, eu vou guardar essa nota na minha carteira, vai ser a minha nota da sorte. E coincidentemente, poucos dias depois, assistindo um programa famoso aí na TV, tinha um cara lá, um tarólogo, que ele estava ensinando as pessoas a fazerem instrumentos de poder, para que fossem canalizadores da energia mental daquelas pessoas. E ele ensinou a fazer uma dobradura, coincidentemente com uma nota de $1. Era a moeda mais valorizada do mundo na época, era a moeda que mandava no comércio, ainda manda, né, no comércio mundial, e ele estava ensinando a fazer uma dobradura, e que era para a pessoa colocar aquela nota dentro da carteira e carregar aquela nota dentro da carteira. Pois bem, tem 21 anos que eu tô com essa nota dentro da carteira, gente. 21 anos. E eu posso afirmar para vocês que ele falou assim, ó, quem colocar dentro da carteira nunca mais vai ficar sem dinheiro. Sempre vai ter dinheiro. E graças a Deus, para mim foi uma bênção. Graças a Deus, nunca faltou dinheiro. Oi? Já trocou a carteira quantas vezes? Há umas 5 ou 6 vezes que a gente
Usa a carteira até ela ficar só o pó da paçoca. Mas a nota eu troco a nota de carteira. E levo ela dentro da minha carteira. Graças a Deus, abençoada. Muito abençoada. E tem gente que não acredita nessas coisas, que eu tô dando o exemplo para vocês aqui do meu caso, tá? Igual tem gente que não acredita naquele processo. Quem aqui já ouviu falar daquele processo de atração da abundância, atraindo a abundância do Deepak Chopra? Quem já viu? Nossa, só o Galahad. Pouca gente. Oi? Não, na verdade é um processo que você passa por ele de 21 dias de atração da prosperidade com direito a tarefinhas. Você tem que fazer isso, tem que fazer tarefa, tem que fazer meditação, é um negócio bem complexo. Gente, em 2019, uma amiga minha de Alto Paraíso entrou em contato comigo falando: Odair, eu te adicionei num grupo aqui do Deepak Chopra pra gente fazer umas técnicas aqui de atração da abundância. Aí eu falei: opa, comigo tudo é top. Ela, só que tem um porém. Eu falei: o quê? O negócio veio lá da Espanha, então tá tudo em espanhol. Falei: não tem problema não, meu portunhol vai e eu faço na boa. Ela: então tá bom, beleza, vamos fazer então? Vamos. Você topa fazer? Topo. Aí eu fui e fiz esse processo em 2019, tá? Bom vocês lembrarem, abril de 2019, não foi, vida? Nós dois fizemos em abril de 2019. E, inclusive era interessante porque vinha tudo em espanhol. Aí eu traduzia e passava para Cássia. O traduzido, para a gente fazer junto. Aí eu fiz esse processo em 2019. Acreditem, o meu patrimônio triplicou 2019, 2020, 2021, 2022, em 4 anos. De abril de 2019 a abril de 2022 agora, 4 anos. Nosso patrimônio, claro, né, que é meu e da Cássia, nosso patrimônio triplicou em 4 anos. Coisa assim de aparecer, por exemplo, uma proposta de compra de um bem, que, vou dar um exemplo assim, simbólico para vocês. Algo que estava sendo vendido por 35 mil reais. Eu comprei por 20. Sabe, coisas assim. E 20 assim, que eu dei 15 e ainda parcelei 5. Para vocês fazerem uma base. Tanto que a coisa foi atraída. Ah, Odair, então você quer dizer que é lá de fora? Não, gente, foi aqui dentro a mudança. Eu atraí a abundância, eu atraí a prosperidade. Eu e a Cássia fizemos isso. Então a gente percebeu que o projeto, o processo, é só a bengala, é o instrumento, é o apoio para a gente conseguir ativar essa abundância dentro da gente. Principalmente porque o Deepak Chopra ele deixa claro, o universo é abundante. A abundância está presente no universo. O que cabe a gente? Se abrir para essa abundância chegar. Se permitir para que essa abundância chegue. Sim? Na época, eu acho que eu entrei no grupo também. Tinha que mandar essa tarefinha. Esses dias lá no trabalho, inclusive tá aqui as cartas de todo mundo. Olha aí! A minha chefe pegou, né? Chegou, tá vendendo muito, não sei o que. Eu disse: não, deixa eu pegar o papel. Hoje, eu coloquei lá a data, o valor que tinha vendido, eu só não vou colocar porque eu não sei o valor. Que vai ser Pix, Link, débito, crédito. Aí no final do dia eu mandei pra ela, tipo assim, uns 2 mil a mais daquele valor, né? Olha aí, pra você ver, você criou uma meta e superou a meta. Aí ela falou: Arcádia, tu precisa me ensinar, porque desde que tu entrou aqui, tudo que tu fala acontece. Por quê? Aí eu disse: porque eu acredito e eu jogo pro universo.
Exatamente. Eu acho que é prova aí de tudo que eu falo. De tudo que eu falo acontece. Isso é verdade, né? Pois é. Esses tandices, esses dois depois, tu não acredita o que aconteceu. É isso aí mesmo, gente. Dinheiro, recentemente foi dinheiro. Eu saí de uma empresa e fizeram os acertos tudinho, ok. Passou 30 dias, eu entrei na conta. Ai, que dinheiro é esse? Eu tava esperando só a minha previdência privada, que eu preferi recolher, né? Eu disse, tá errado. Aí mandei um áudio lá pro RH. Oi, tudo bem? Olha, é o seguinte, apareceu um dinheiro a mais aqui na minha conta que vocês precisam. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Aí eu até mandei o áudio pra ele. Eu acho que eu te mostrei, né? Aí ela, não, é porque hoje a gente fez um acerto aí de algumas decisões e acabou que tipo uma bonificação que você ganhou. Ah, obrigada. Tá vendo? É desse jeito, quando a gente se abre para a energia da prosperidade, ela vem. Quando a gente se abre para coisas boas, elas vêm. Quando a gente se abre para a cura, ela vem. Quando a gente se abre para o conhecimento, ele vem. Ele chega. Então, é essa proposta que nós queremos passar para vocês. Se abram. E mesmo que tenha que usar a sua guiazinha, a sua bengala, usa. O seu patuazinho, a sua pedrinha da sorte, a sua moedinha da sorte, o seu amuleto, o seu pingente, que você acredita, a sua medalhinha, a sua cruz, que pegou a cruzinha, beijou, ali você está expressando a sua fé, ali você está movimentando energia. Então acredita, se você precisa, ótimo, mas não vá usar para ostentar, né, gente? Pelo amor de Deus, chega a estar emborcado assim, de tanta guia no pescoço, não precisa disso, certo? Porque isso aí é para ostentar, porque as pessoas olham e falam assim, nossa senhora, o JJ deve ser o cara da Umbanda, né? Porque é o tanto de guia que ele tem, nossa senhora. Não precisa disso, certo? Os conceitos emitidos através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes determinaram uma linha de trabalho que será, mais hoje, mais amanhã, aquela que definirá os rumos verdadeiros da Umbanda. Floriano Manuel da Fonseca. Estamos vivendo uma religião para o futuro e não para o momento presente. O conteúdo doutrinário e a orientação filosófica devem ser estudados e apreciados de modo seguro e preciso, porque o proselitismo é o meio visado para propagar as ideias e estas devem estar desenvolvidas, permitindo o raciocínio em função da época científica em que vivemos. Umbanda é o ponto de convergência ritual na fusão de raças e crenças, como processo evolutivo num sentido de espiritualização. É o resultado da evolução do proselitismo, polissincretismo religioso existente no Brasil, no qual influíram motivações diversas, inclusive de ordem social, originando um novo culto de feição brasileira, num aspecto de síntese para o futuro, estratificadas as bases reais e concretas, caminhando para uma definição ritual e litúrgica. Será como qualquer religião, sublime em seus postulados, edificante em seus princípios, respeitável em seus propósitos, reconfortante para os sofredores, compreensiva com os pecadores e justa em suas leis, cavalcante bandeira. A mais pura verdade, não é, gente? Olha só, uma Umbanda que é sublime nos postulados, no que ensina, que é edificante nos seus princípios, de amor à vida, de respeito à vida, respeitável em seus propósitos, nada de fazer trabalho de amarração, nada de fazer trabalho pago, nada de feitiçaria, nada de bruxaria, reconfortante para os sofredores. Gente, um dos princípios da Umbanda é o de que
cada consulente que entra numa casa de umbanda, ele tem que sair um pouco melhor do que entrou. Se ele sai pior do que entrou, tem alguma coisa errada. Oi? Exatamente, vaza. Um exemplo disso que eu posso citar para vocês, uma amiga nossa, ela é dirigente de um grupo lá em Água Boa, no Mato Grosso. A gente, inclusive, desenvolve um trabalho de estudo online na quinta-feira. Na quarta, a gente estuda Umbanda aqui. Na quinta, a gente estuda a Umbanda online com o pessoal, pelo Google Meet. Aí, ela é dirigente de um grupo lá chamado Fraternidade Mãos de Luz. Se chama Maria Rosa. E aí, há coisa de umas 2 semanas atrás, apareceu um médium lá, vindo do Rio Grande do Sul, que se dizia, naquele padrão que eu falei para vocês, o top da galáxia. Assim, a última Coca-Cola do deserto em matéria de espiritualidade. Só para vocês entenderem o nível do cara. Ele recebe nada mais, nada menos do que Chico Xavier. Eu falei, eita, esse é forte mesmo. Recebe Chico Xavier, Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes, recebe assim, sabe aquele para-raio da espiritualidade? O cara se dizia isso, que recebia não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí ela ficou toda animada, né? Falou, nossa, mais um médium para ajudar na nossa casa. E lá é uma casa que recebe assim, tipo 100 consulentes numa reunião, viu? Recebe muita gente. Aí ela foi e, nossa, não, então tá bom, você pode vir fazer parte. Inclusive o cara é terapeuta, top da galáxia, trabalha com mesa arcturiana, mesa radiônica, mesa do Metatron, trabalha com Theta Healing, trabalha com cura quântica, trabalha com reiki, trabalha com radiestesia. Ele é o Power Ranger da espiritualidade, sabe? Nossa Senhora, ele é o Bombril dos espíritos. 1001 utilidades. E aí eu falei para ela, olha, fica atenta, porque quando a propaganda é muito grande, geralmente o produto não é muito bom, não. O produto é falso. Você pode observar que produto bom mesmo não precisa fazer comercial, não. Ele manda ver. Então, vamos verificar isso aí direitinho? Aí ela, então eu vou observar. Sábado passado, ele fez o atendimento na sala de doutores. Todos os consulentes que entraram para tratar na sala dele saíram reclamando algum tipo de dor, algum tipo de problema. Dor de cabeça, dor no corpo. Todos falaram que saíram piores do que chegaram. Alguns até tiveram que voltar para a sala de cura para poder refazer o tratamento e ainda assim saíram mal. Aí durante a semana todo mundo entrou em contato com ela falando que estavam passando mal, que estava tendo todo tipo de problema, que tinha alguma coisa errada, que ela tinha que observar aquela nova equipe que estava trabalhando lá na sala do tratamento de doutores. Aí ela veio me pedir orientação, né? Daí o que eu faço? Falei, chama o cara para conversar. Fala para ele, alguma coisa deu ruim lá. Vamos saber o que é. Porque não tem como as pessoas chegarem num centro de Umbanda e saírem piores do que chegaram. Tem alguma coisa errada. O cara falou de tudo. Falou da egrégora da casa, falou do ancoramento da casa, falou dos consulentes, falou dos membros da casa, mas o trabalho dele não, era intocável. Aí ela até me mandou os áudios dele para ela, sabe? Tipo assim, desdenhando de tudo. Aí ela me mandou esses áudios e falou, daí o que eu faço? Faz uma reunião com ele. E aí o negócio é o seguinte, você vai fazer uma reunião com ele e vai fazer uma bateria com a espiritualidade da casa e a espiritualidade que o acompanha. Simples assim. Você fez isso? Você questionou a espiritualidade da casa sobre a possibilidade de ele fazer parte da equipe
de vocês? Nossa, Odair, eu vacilei, eu não perguntei, porque, assim, ele chegou, né, era a esperança de um novo médium para poder ajudar na casa, com tantos predicados. Foi para ela, e sobre as casas que ele já frequentou, que ele já trabalhou? Você pegou alguma referência? O número do telefone da casa tal, para saber por que que ele deixou essa casa? Ela, não, Daíra, o negócio é o seguinte, ele falou muito mal das casas onde ele trabalhou. Ih! Sempre assim, porque tiveram inveja de mim porque eu recebo o Chico Xavier. Aí eu, não, então, para tudo. Deixa eu te perguntar, o Chico Xavier que ele recebeu, ficava falando assim, eu estou aqui. E eu falando com ela no telefone, gente. Eu estou aqui para passar para vocês. Mas ela, daí desse jeitinho. Aí eu virei para ela e falei assim, você sabe por quê que o Chico Xavier estava se manifestando nele dessa forma? Aí ela, por quê? Porque era dessa forma que o Chico Xavier, uma cigarra, que era dessa forma que o Chico Xavier se manifestava pouco antes de morrer. Então é essa lembrança que as pessoas têm. É muito mansinha, aí que linda. Era dessa forma que as pessoas guardaram a imagem do Chico Xavier. Um ser em decomposição, frágil, doente, decrépito. Agora você acha que um ser da magnitude de um Chico Xavier, um ser da ordem dos Kumaras, tá? Um ser que veio com Sanat Kumara, da ordem de Vênus, um ser da estirpe de Chico Xavier, ia se manifestar com uma manifestação tão decrépita? Negativo, ele pode plasmar a forma que ele quiser, ele pode se manifestar da forma que ele quiser. E inclusive foi falado lá no passado que ele deixaria símbolos, códigos que identificariam a presença dele em algum tipo de trabalho espiritual. Então essa história de que a gente vê aí tudo quanto é médium, igual eu estou falando porque eu já vi uma médium que ela estava cantando, acho que é Ave Maria, sei lá que música que ela estava cantando, de repente ela recebe o Chico Xavier, e aí ela começa a quase cair, aí vem um, escora ela, e ela, gente, eu estou aqui. Falei, gente, isso não é Chico Xavier não. Não mesmo. Chico Xavier, tudo bem que ele pode trazer o arquétipo da vida, da última vida dele, beleza. Mas ele pode muito bem trazer esse arquétipo mais jovem, mais jovial, sem ser um ser em decadência. Porque aquela era a última encarnação do Chico. Então ele tinha algumas dívidazinhas para expiar. Isso aí, quem quiser saber sobre essa informação, é só ler há 2000 anos, vocês vão entender quem era o Chico ali, tá? E aí, ele tinha algumas coisinhas a expiar. E aí, por isso, ele passou por tudo que ele passou naquela encarnação. Mas, a partir do momento em que ele rompeu a carne, saiu da carne, foi para o plano espiritual, ascendeu, Chico Xavier não precisava mais se manifestar naquela roupagem que tinha, não. Mas o problema é que no psiquismo das pessoas ficou aquela imagem do Chico. Aí eu fui para não, chama ele para conversar. Faz uma reunião com ele, chama ele para conversar. Olha, ou ele está mistificando, ou ele está sendo objeto de obsessão. Tem espírito zombeteiro, tem espírito enganador, utilizando ele como instrumento. E é por isso que eles adoeceram, os membros,
os consulentes que foram e passaram no trabalho de doutor. Então, por favor, conversa com ele. Aí, ela marcou a reunião para sexta-feira passada. Ele não foi. E só falou que iria se afastar do grupo, porque o trabalho dele não estava sendo bem reconhecido pelo grupo. Virei para ela e falei, foi tarde. Ele não devia ter participado do primeiro. Aí ela falou para mim, Odair, eu estou preocupada porque... Isso no sábado, gente. 2h ela no zap comigo. Odair, eu estou preocupada porque eu cheguei aqui na porta da fraternidade, já tinha 20 pessoas de fora esperando fora para o portão abrir. Aí eu falei para ela, acredita na espiritualidade, pede o apoio da espiritualidade, ancora direitinho o trabalho de vocês, que o trabalho de vocês vai ser magnífico. Quando foi no final do trabalho, ela falou, Odair, pela primeira vez a fraternidade recebeu 100 consulentes. Recebemos 100 consulentes, atendemos 100 consulentes na fraternidade. Eu perguntei para ela, saiu alguém reclamando? Ela, não. Falei, tá vendo como é que é a coisa? Então a gente tem que avaliar, sim. A Umbanda é reconforto para os sofredores, é compreensiva para com os pecadores. Então, Umbanda não julga. Se você vê entidade de Umbanda julgando, ali não é entidade de Umbanda. Não é. Se você vê alguém já querendo sentenciar, cai fora. Se você vê entidade de Umbanda mandando você parar com o remédio que o seu médico mandou você tomar, desconfia. Porque quem vai mandar você parar com o remédio que você toma é o seu médico quando ver a sua melhora. E não a entidade de Umbanda. Igual aconteceu um dia aí com uma pessoa, que o filho dela passou com a entidade, e a entidade virou para esse rapaz e falou para esse rapaz que ele não podia tomar, que era para ele parar de tomar os remédios ansiolíticos que ele estava tomando. A mãe disse que deu um upa para poder fazer esse rapaz voltar a tomar os remédios. Não, mas a entidade falou que não era para eu tomar. Eu falei para ela, olha, o negócio é o seguinte, quem manda parar de tomar remédio é só o médico. A entidade vai fazer a parte espiritual, pode até utilizar um banho, uma fitoterapia, uma fitoenergética, trabalhar a energia das ervas, trabalhar um passe ou qualquer outra técnica, reiki, cura quântica, cura estelar, ou radiestesia, ou câmara arcturiana, beleza, mas nunca vai virar para você e falar, para de tomar o remédio para o estômago, nunca, isso aí você esquece. Se faz isso, é o mental da pessoa. A entidade de Umbanda não faz. Se a nossa missão é Umbanda, nosso dever primordial é cultuá-la com absoluta convicção, respeitando os seus princípios, estudando seus fundamentos, a fim de compreender os seus fins. Respeitemos as outras crenças, as deixemos a cargo daqueles que a praticam. É igual eu falei, se mata galinha, o problema é deles. Certo? É a religião deles, é a fé deles. Outro dia teve uma moça que virou para mim e falou que a mãe de santo, que ela virou para a mãe de santo, lá do terreiro onde ela frequenta, lá na cidade dela, ela virou para a mãe de santo e falou que não iria mais fazer corte para o Exu dela. Ela falou assim, olha, eu estou estudando e eu sou vegetariana. Aí eu fico fazendo corte pro Exu. Eu fico tirando vida, tirando sangue. Não vou fazer mais não. Aí, do nada, a mãe de santo incorpora o Exu dela e fala que bebida seca, comida seca eu não quero. Tem que ser comida molhada.
ou seja, com sangue. E ainda virou e falou: se você não me der comida molhada, eu vou deixar de te proteger. Gente, isso é terrorismo espiritual? Tá doido, gente. Isso aí é aquele negócio lá que o povo fala agora, que fala do virtual lá, é... miliciano espiritual, gente. Isso tem a milícia virtual, né? Pois é, a milícia espiritual, gente, fazendo chantagem. Tá parecendo aqueles milicianos lá do Rio de Janeiro. Se você não me pagar pela proteção que eu te dou, eu não vou proteger o seu bar vai ser assaltado. Eu falei, caraca, sim. Você falando essa história, eu lembrei, dentro da minha trajetória de casa de oração, terreiro, participei de uma casa da avó, não vou citar o nome. Nem precisa. A gente espiritual, ela tratava os médicos como se os médicos fossem cachorro. Credo. Você tem que fazer isso pra mim, não sei o quê, não, a gente foge. Tá, beleza. Tava entrando, fiquei quieto. Aí, nessa que o Débora falou, corte, o Exu pediu, não sei o quê, teve uma vez que uma das filhas de santo, eu gosto desse termo aqui, falou que eu sou no rei. Pra que ela falou isso? Porque ninguém sabe desse trem. Vocês ficam inventando de estudar, não sei pra que eu falo mais o ar. Uai, mas peraí, não pode estudar não. Eu que sei, Bate, eu que sei das coisas, e não sei o que. Nesse dia eu falei, né? Tchau. Na hora que eu pedi licença da casa, porque, por respeito, Não, a gente tem que pedir. da casa, eu falei, olha, vou pedir licença da casa, mas e suas entidades vão abandonar você? Eu falei, que jeito? Não. Elas me acompanham desde antes de eu nascer. Agora elas vão me abandonar porque eu não vou fazer corte mais para elas, porque eu vou fazer oferenda seca. E lá é o seguinte, Porque o Exu falou que quer comida molhada. e lá é o seguinte, durante a gira, não dá cerveja gelada, não dá cerveja quente com cubia e cigarro vagabundo. Não. Senão ele briga. Champanhe vagabunda, ai. Cheque não tá prestando. Pombagira tomar champanhe de cidra, nossa senhora. Tem que ser Xandão. Isso aí. Exatamente. Infelizmente a gente vê esse tipo de coisa aí, né? Mas aí, ó, deixa ele lá no quadrado dele lá, tá? Igual você fez, ó. Vocês ficam aí, tchau. Aí essa amiga minha, lá de outro estado, ela falou pra mim, ela falou, Daí eu não dou conta mais de frequentar o terreiro. E aí eu fui pedir à mãe de santo licença do terreiro e a mãe de santo tá me ameaçando. Vê se pode, gente. O tipo de coisa que a gente vê, né? Não é certo misturar crenças e rituais. Estudemos a Umbanda pura, simples e bela, para que possamos praticá-la conscientemente, elevando-a ao nível que ela merece. Umbanda é religião e ciência admirável, que apaixona quem a ela se dedica. Átila Nunes. Religião de raízes antiquíssimas, cujas origens remontam a eras anteriores ao cristianismo. A sua liturgia encontra-se a cada passo do Velho e do Novo Testamento, nos templos do Egito e da Índia. Na própria Igreja Católica, por mais remota que seja uma religião, nela encontraremos os vestígios da Umbanda. Ou seja, sob outro ponto de vista, de cada uma delas, a Umbanda dos nossos dias colheu uma contribuição para consolidar a sua própria liturgia. Mas assim como a velha religião mosaica, a qual pertenciam os homens que falavam face a face com o próprio Deus, teve de ser expurgada por Jesus de todo o rito impuro. A Umbanda deixou para trás a seita que os cientistas classificavam de animismo fetichista e, libertada dos rituais complexos, pesados e por vezes contrários às normas de bondade, caridade e perdão, passou a ser o caminho mais simples e acessível para o homem se aproximar do Criador. José Álvares Pessoa.
A doutrina da Umbanda é um sistema religioso inspirado nas leis divinas. A sua interpretação é feita pelos guias espirituais que a transmitem por via das comunicações mediúnicas. A lógica, a justiça e a razão são as bases dos conceitos emitidos pelas entidades em torno de tudo o que nos rodeia na vida terrena. A doutrina umbandista é uma via de reformação humana, de espiritualização autêntica, para transformar em realidade o almejado sonho de fraternidade entre os homens. Não é falsa asserção, pois é notório o resultado obtido com a doutrina ininterruptamente feita pelos espíritos missionários que se apresentam como pretos velhos ou caboclos. João de Freitas. Bem, nós vamos parar por aqui, 10 horas em ponto. Na próxima aula nós vamos falar das ramificações da Umbanda. E aí vocês vão ver que tem muita Umbanda, tem muita ramificação por aí. Inclusive algumas que não estão citadas aqui na nossa apostila, que a gente vai falar delas também, tá bom? Então nós vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Espero que vocês tenham conhecido mais um pouquinho da verdadeira Umbanda. E vocês vão ver esses traços no conteúdo que a gente vai ministrar durante todo o curso para vocês, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te pela oportunidade que nos destes de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui vieram nesta noite, encarnados e desencarnados, pelo grande aprendizado trazido através da leitura da nossa apostila e também dos exemplos citados. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, jubilosos de gratidão, pedimos agora a Tua permissão para que possamos encerrar a nossa aula da noite de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e fechando com chave de ouro esta noite de aprendizado com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos e namastê. Gratidão. Muito obrigado.